E a ideia que eu vou apresentar aqui é um uso de caso. A gente não tem uma conta feita, nem uma linha de código escrita. Então, basicamente, é só apresentar o problema que a gente quer atacar, que é esse problema de detecção de degradação, de trajetórias de degradação em florestas tropicais, usando de tecnologias quânticas para melhorar essa linha de produção de detecção, né? Legal aqui. Então, assim, o uso de casos, em algumas palavras, a ideia é a gente produzir essa abordagem híbrido clássico quântica, que está olhando para uma história de degradação, detectando que degradação está acontecendo e quantificando ela, atribuindo quanto de degradação acontece no decorrer dessa trajetória de tempo aí, né? A ideia de fazer ela ser clássico quântica é que a gente quer pegar dados coletados de sensoriamento remoto, ou seja, satélites, radares, pré-processar eles com machine learning clássico e fazer o trabalho pesado de regressão em hardware quântico, né? Com a meta final de produzir esse modelo que consiga de maneira confiável prever a degradação e estimar quanto de degradação vai acontecer em determinado região e espaço de tempo. Então, por que o problema de degradação em primeiro lugar, né? Porque assim, a degradação é uma coisa muito mais sutil do que desflorestamento. Desflorestamento eu tenho uma região de floresta e se ela passa por desflorestamento, ela não é mais floresta. E ela é uma coisa muito fácil de detectar. Agora, a degradação é uma coisa mais sutil, porque aquela região ainda é floresta, mas ela está perdendo seus recursos naturais de maneira lenta, né? Perdendo biodiversidade, carbono, a estrutura da vegetação. E hoje em dia, com o aumento de como a gente consegue coletar esses dados nessas regiões, a gente vê que na Amazônia a gente está perdendo muito mais recurso natural por essa degradação lenta em um grande espaço de tempo do que por simplesmente desflorestamento bruto, assim, né? E como dá para ver na imagem aqui, a degradação é uma coisa muito sutil, porque ela tem muitas fontes diferentes que acontecem em janelas de tempo diferentes. Então fica muito difícil de detectar e de medir aquilo. Dito isso, tem hoje em dia alguns sistemas bons, assim, modelos estado-da-arte para fazer detecção de degradação, atingem até 97% de precisão, mais ou menos, no problema de classificação, de esse terreno aqui está ou não está passando por degradação. Só que eles são muito ruins em prever e em medir quanto de degradação está acontecendo, né? Então, assim, se a gente puder meio que castar esse problema, esse desafio computacional, a gente quer conseguir fazer uma discriminação temporal, pegar uma série temporal de imagens, vamos dizer assim, de floresta tropical, e tá inferindo isso por supervisão fraca, né? Por que supervisão fraca? Porque, como dá para ver na imagem aqui, além desse problema das diferentes fontes trabalharem em intervalos temporais diferentes, a gente acaba tendo que pegar territórios muito grandes, o que dá dados muito pesados e aumenta a complexidade computacional dos modelos, quando também lidar com os problemas da própria coleta de dados, né? Quando eu estou coletando esses dados por sensoriamento remoto, eu vou ter muitos problemas de ambiguidade de rótulo, por causa de problemas de ruído, de clima e, de novo, problemas de escala, né? A gente quer pegar territórios muito grandes em espaços muito grandes de tempo, muito grande mesmo, estou falando de vários anos, assim. Mesmo com essas dificuldades, a gente tem... É uma área bem forte hoje trabalhar nessa linha de produção, de pegar os dados por sensoriamento remoto, pegar esses dados por satélites, radares, passar ele por algum modelo. Aqui eu coloquei machine learning / quantum machine learning, mas assim, não tem quantum machine learning. Hoje tem trabalho só de machine learning disso de fato. Passar isso para um modelo de machine learning, pode ser um modelo simples, um random forest, ou pode ser algum modelo de deep learning mais complicado, essas redes convolucionais ali que trabalham com espaço voxelizado, né, com esses pixels 3D assim, e aí jogar isso para alguma métrica de degradação. E aqui vai onde vem as nossas complicações hoje, que a gente trabalha hoje com, não dá para ler direito, mas o Gustavo, que é um especialista em floresta ali do IBAMA, que recém foi agregado no grupo, que é de definir uma boa métrica de degradação para isso. Então, uma métrica de degradação pode ser, por exemplo, o tanto de biomassa na superfície da Terra, vamos dizer assim. Mas tem também, sei lá, o tanto de carbono, o quantos por cento dessa biomassa de carbono pode ser uma boa métrica também, que está mais alinhado com essas noções de consumo e produção, né? Mas, assim, a gente não está discutindo essa métrica porque tem outras mais interessantes. Por exemplo, a própria estrutura de vegetação é uma boa métrica, ou, por exemplo, uma coisa um pouco mais... seria um pouco mais divertidinha, talvez, olhar para as cores
das folhas e ver como elas vão mudando do verde para amarelo. Tem várias métricas diferentes de degradação, elas dependem muito de o que a gente vai conseguir de dado para poder treinar e qual vai ser a nossa abordagem, que são coisas que não foram fixadas ainda. Mas enfim, de onde a gente conseguiu os dados em primeiro lugar, né? Você fazer um trabalho de machine learning tem que conseguir dados. A gente está trocando hoje figurinha com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia ali, que tem o satélite Sentinel-2, que poderia ter uma database boa de imagens espectrais para a gente trabalhar, e também tem uma database boa de LiDAR, que é basicamente um negócio de você jogar um laser, esse laser vai estar espalhando por aquela região e permite a gente fazer uma reconstrução 3D daquela área. Certo, eles têm uma database boa disso. Aqui no Brasil mesmo a gente tem, a nossa própria agência espacial tem o PRODES e o DETER, que são dois produtos bons que permitem a gente fazer o mapeamento tanto de deflorestamento que aconteceu dentro de um ano, quanto o DETER que faz essa aviso em tempo real do que está de deflorestamento assim, em várias áreas diferentes. E tem assim dados públicos bem divulgados aí, tem esse site Global Forest Watch, que dá alguns indicadores diferentes assim, de degradação, que são de acesso público. Assim. Então, só para dar um exemplo do que a gente faria, de novo, essas coisas não estão fixadas. Mas, por enquanto, a métrica de degradação que a gente julga fazer mais sentido trabalhar é de carbono, que tem a ver com esse negócio de Tratado Internacional de Paris, então acaba ficando um pouco mais, até mais marketável assim. Mas é trabalhar com, então, a quantidade de carbono distribuída na superfície. O que se infere de fato mesmo é a quantidade de biomassa, é aquilo que você consegue, por meio do licenciamento remoto, estimar, e a gente faz daí uma aproximação de que essa quantidade é proporcional a um coeficiente de fração de carbono gama, que idealmente seria um campo, né, porque o jeito que o carbono vai estar distribuído na floresta não é uniforme, depende da densidade da madeira, da concentração de vegetação de um pixel para o outro. A gente vai falar que degradação é a variação negativa dessa quantidade, e daí a gente vai para o nosso plano de regressão, que é estabelecer uma arquitetura de modelo, esse f de θ aqui, que vai depender desse vetor de features que a gente vai coletar dos radares, ótica, etc., e minimizar essa função custo. Minimizando essa função custo, a gente vai ter de novo esses valores tabelados de AGC ali, né, desse fator de carbono, e fazer a regressão. O que a gente tem hoje de aqui onde as coisas podem mudar, a gente vai ter uma reunião amanhã de manhã, pode ser que os próximos 3 slides vão tudo pro lixo, que a gente não vai mais usar. Mas a ideia hoje em dia é a seguinte, a gente quer usar de circuitos quânticos paramétricos para poder fazer a regressão. Né? Só que a gente tem um problema de que esses dados são muito massivos, têm dimensão muito alta, e até tem hoje uns trabalhos que a gente estava para ler ali, acho que tem um artigo novo da Google ali que fala que com o circuito paramétrico tu consegue ter uma vantagem quando trabalha com quantidade massiva de dados, só que a gente quer realmente implementar isso em hardware real. Então, por enquanto, o que a gente acha a estratégia mais segura é passar esses dados por um autoencoder variacional, que é um tipo de rede para representation learning. A ideia é que você pega um dado muito complexo e de alta dimensão e você treina essa rede para achar a melhor representação possível dentro de uma dimensão menor, que a gente chama de espaço latente. E daí, uma vez que a gente trabalha com esse autoencoder, a gente consegue jogar essa representação mais simples para um circuito quântico, e daí, no circuito, a gente vai ter um modelo de rede neural quântica para estar fazendo essa detecção de anomalia e inferência de quanto de carbono a gente está perdendo. Né? Mas, de novo, pode ser que chegue, sei lá, daqui a uma semana a gente fale, pô, não, esse negócio de autoencoder não está com nada, vamos fazer outra coisa. E por que a gente quer fazer justamente a extração de feature temporal no circuito quântico? Porque, assim, se a gente for olhar os bottlenecks clássicos, assim, são que usualmente a gente encontra de problema quando faz deep learning com esse tipo de coisa, que é alta dimensionalidade nas coisas que a gente quer trabalhar e problemas com capturar correlação. A gente acaba precisando de redes muito profundas, com várias composições de aplicações não lineares, para conseguir capturar essas correlações das diferentes features do meu vetor, né? De novo, esses dados eles são coletados de forma completamente independente um do outro. O dado óptico é coletado de forma diferente do dado de radar, que é diferente do dado que eu posso ter por simplesmente conhecer aquele bioma ali. Então, a ideia é que circuitos quânticos paramétricos com a estrutura de reupar os dados tem, vamos dizer assim, uma não linearidade automática assim que eu reupo o meu dado, né?
tem uma literatura bem rica disso, de como esses circuitos são os seus próprios modelos de machine learning, formam suas próprias famílias de funções, que têm seus próprios teoremas de aproximação universal e seus próprios resultados sobre quão estável é o treinamento desse tipo de coisa. Então a ideia é estar usando deles para poder contornar esses problemas, porque eles são bem eficientes no que se diz a expressividade para número de parâmetros, e, de novo, ele já tem essa não linearidade implícita na estrutura deles, né? E a ideia, basicamente, é, depois que a gente faz essa extração temporal, reconhece esses padrões na série temporal do espaço latente, é voltar para o meu espaço, se dá para ver legal, mas é usar o decoder para voltar para o meu espaço de pixel e marcar a área da anomalia, assim como dizer, ok, essa anomalia está acontecendo, ela está acontecendo com um tanto de perda de carbono, e a gente pode usar um modelo para poder prever daqui a quanto tempo pode se perder mais carbono, vamos dizer assim. E aí a ideia é validar isso justamente com os dados e recursos dos nossos data providers ali, por exemplo, recursos já rotulados do PRODES e do Dether, por exemplo. Então o que a gente vai fazer agora é, de novo, a gente acabou de começar isso, assim, faz pouquíssimo tempo que a gente começou essa discussão e preparar esse projeto. A gente está escrevendo ainda a proposta para ele, onde a gente vai estabelecer coisas de design que não estão estabelecidas ainda, como, por exemplo, que arquitetura a gente vai usar, qual vai ser realmente a métrica de degradação, se a gente vai continuar com o carbono, e quanto de recurso a gente vai precisar, quantos créditos, quanto dinheiro a gente quer, se os caras vão pagar legal em crédito para poder rodar em hardware mesmo, ou se os caras vão dar pra gente um fandango e uma coca. E aí a gente quer também conversar com mais experts assim, de áreas diferentes, porque o grupo é majoritariamente físico em ciência da computação, agora que entrou um especialista em floresta do IBAMA para trabalhar com a gente, e conversar legal com os data providers, né, para ver o que eles podem fornecer para a gente de dados, para a gente trabalhar tranquilamente, porque isso também é importante para as decisões de design que a gente vai tomar. E a ideia mesmo é realmente fazer um produto que funcione e ajude mesmo as florestas, não fique só no reino do estudo de caso, assim, sabe? Então, é isso.